uma séria discussão. Bom dia! Bom dia! Muito bom Linda dia. trupe de bom gosto. Bom dia! Bom dia! É isso aí! Ou boa noite também, lembrando. Ou boa tarde. Isso. Boa madrugada. Como diria Leozinho? Saudações. Cordiais saudações a toda a linda trupe de bom gosto, que é a nossa trupe de bom gosto, porque quem tem bom gosto ouve Loud Podcast. É isso! Com Sempre oferecimento- num oferecimento indispensável e imprescindível de A Anguera Educacional. Aqui o seu esforço ganha. ganha força! É isso aí! Gente querida, gente linda, uma ocasião maravilhosa para nós, um privilégio e também acredito que para vocês, porque vocês vão ficar muito contentes, muito satisfeitos, vão tirar muito ensinamento e também prazer dessa ocasião, desse podcast de agora. Porque nós temos conosco ninguém menos que Chico César. Aí você me pergunta, cara, quem é o Chico César? Como assim? O Chico César é uma das figuras mais proeminentes na cena da difusão cultural do Islã. Aquela batalha de poesia que as pessoas fazem com poesias elaboradas de antemão ou de improviso. É um movimento cultural que... Fala tu, Chico, de onde é que veio o Islã? Bom dia a todos. Bom dia para Bom dia. Laís, Max, grande amigo, né, grande incentivador. Bom dia aos jovens colegas que estão aqui nos acompanhando. Bom, o Islã, ele é uma prática que nasceu nos Estados Unidos, em Chicago. Aconteceu dentro de um bar, de um pub, né, que eles chamam lá. Pelo Mark Lewis, não, desculpa, não é Mark Lewis, eu depois vou lembrar o nome dele, que ele promovia um sarau dentro desse pub e ele viu que a coisa não ia para frente, as pessoas estavam deixando de frequentar, era uma coisa morna, e ele falou, o que eu posso fazer para dar uma turbinada nisso? E resolveu criar, inserir no trabalho de sarau uma competição. Ele falou assim, olha, eu vou passar a fazer uma competição e ter jurados para poder fazer esse julgamento, né, essa avaliação das poesias. E isso acabou criando todo um clima, as pessoas iam lá para torcer para o seu poeta, para a sua poeta, faziam aquela festa e a partir daí se criou o Islã. A palavra Islã, na realidade, é uma onomatopeia, né? Perfeito. Que é como uma batida, um som. E é usado muito no esporte. Tem o Islã de basquete, Islã de tênis, né? O Grande Slam. E aí se nomeou essa prática como Islã também, que na realidade é a batida da poesia. Olha que interessante. A batida da poesia. Nós tivemos uma pessoa aqui no Brasil, a slammer, poeta, atriz, apresentadora de programa. Mestres de cerimônia também. Oi? Mestres de cerimônia. Mestre de cerimônia também, a Roberta Estrela Dalva, que foi conhecer essa modalidade, ela foi conhecer um Islã, e trouxe para o Brasil essa prática. Implantou aqui através do Zap, né, que é o Zona Autônoma da Palavra. E aí foi o primeiro Islã a acontecer aqui no Brasil. Muito interessante. Então, na década de 80, quem teve o contato primário com o Zap para implantar esse tipo de modalidade poética foi a Estrela d'Alva. Na realidade, em 80 nasceu nos Estados Unidos. A Estrela d'Alva trouxe para cá nos anos 2000. Nos anos 2000 já. 2000 já. O Islã existe desde a década de 80, mas para nós ele se tornou evidência poética a partir da década dos anos 2000. Exatamente. Dos anos 2000. É bem recente. É bem Muito recente, interessante. é bem Que recente. coisa bacana. Olha, Por isso gente. que muitas pessoas, você fala Islã, ou confunde com o islamismo, ou então não sabe do que É verdade, tá se fica imaginando que tem um I, não tem um I, tá, gente? É só um S, tá?
É uma coisa extremamente interessante como é possível que um ajuntamento de pessoas com uma ideia que seja uma ideia que tenha consistência e que tenha um propósito possam fazer isso acontecer de uma maneira exponencial. Você também pode fazer isso, tá? Tem uma ideia maravilhosa e coloque essa ideia maravilhosa em prática de uma maneira que você atinja exponencialmente as pessoas, tá bem? Fala tu, professora Lisley! E me conta um pouco, como é que você chegou nesse cenário? Como é que você entrou no slam, literalmente? Pois é, são aquelas coisas que a gente não consegue explicar. Eu nunca tinha ouvido falar de slam, sequer frequentava saraus, enfim. E um certo dia eu estava, navegando na minha página no Facebook e me caiu um vídeo de uma menina, chama-se Mel Gomes, recitando no slam da Guilhermina, isso de 2017. E eu vi, estava mudo na hora que eu acessei, aí alguma coisa me chamou a atenção, eu falei, vou ouvir isso, porque a gente está ali, às vezes ele fica só passando, né? Passando as coisas, falar, isso não interessa, isso não interessa, isso não interessa. E aí eu falei assim, não, eu vou ouvir. Na hora que eu abri o som, nossa, aquilo me tomou de uma tal forma... Seduziu a força, a forma como essa poeta trazia a sua realidade nas palavras e numa poesia, foi uma coisa tão forte que depois eu repeti várias vezes. Fiquei repetindo, assistindo aquele vídeo e falei, eu preciso agora ver isso ao vivo e a cores. Preciso saber eu o que quero ter um corpo a corpo com isso. Exatamente. Eu preciso saber onde acontece isso, como acontece, e fui atrás, pesquisando, fazendo toda aquela investigação, e descobri o slam da Guilhermina. Né? Aqui em São Paulo, Zona Leste. Zona Leste, na estação Guilhermina Esperança do metrô. Descobri quando funcionava, toda última sexta-feira do mês, a partir das 19 horas. E então me encaminhei para Guilhermina numa sexta-feira e vim assim atravessando aquela passarela e já olhando uma aglomeração de meninos e meninas num espaço que provavelmente era um terreno usado quando eles estavam construindo o metrô, ali, né, uma praça de obras, um canteiro de obras que depois foi deixado lá e virou uma pracinha bem anexa ao metrô. E aí eu fui chegando ali, meio assim, né, ressabiado, falando onde eu estou pisando. E vi uma roda de jovens, de meninos e meninas, e no meio 3 pessoas, que era o Emerson, o Chapéu e a Cristina, e o banner do slam da Guilhermina. Aí eu fiquei ali esperando, ele faz toda uma faz lá o chamamento e abre, fala assim, o microfone está aberto, né? E aí começam os meninos e as meninas se manifestar, alguns já muito conhecidos da cena, que chegavam lá com uma desenvoltura, e outros que tiravam ali a sua poesia do bolso, no papel ou no celular, e ali ainda meio tímidos iam lá recitar. Gente, eu pirei. Fiquei lá assistindo de 12 a 15 poetas se apresentarem. Isso dá mais ou menos 1 hora de apresentação. Gente, quando eu saí de lá voltando para casa, peguei o metrô, a cabeça não parava de funcionar, tentando processar tudo aquilo, processar o que era aquilo, o que tinha acontecido ali, e principalmente ver os jovens e as jovens, né, trazendo nas suas poesias a sua realidade, as suas angústias, seus medos, mas principalmente a disposição de não só denunciar isso, mas também de lutar contra isso. Interessantíssimo. Um lugar de voz, um lugar de fala para a periferia. Exatamente. O slam da Guilhermina. Ó, salva de palmas para vocês. Parabéns. Vocês são motivo, vocês são referência de resistência. Parabéns. Fala tu, grande William.
Vamos aqui arguir o nosso querido difusor cultural Chico César. Esse é o nosso intelectual para assuntos aleatórios. Bom, Chico César, primeiramente, obrigado, né, por dispor do seu tempo e vir aqui para compartilhar sobre o Islã juntamente conosco aqui na faculdade. A gente sabe que no Brasil existe um fator muito grande que é a desigualdade, né? Isso é muito forte e está à tona e nada pode esconder isso. O Islã é a forma de dar voz, né, para a pessoa da periferia. Diferentemente da poesia clássica, o Islã ele tem mais liberdade, né? Então aqui uma doutora de literatura da Universidade de Brasília, ela diz assim: Islã é mais uma forma de marcar a identidade cultural própria e mostrar que a periferia produz a sua própria cultura. Então, para o senhor, qual é a importância das pessoas, para o Islã, para as pessoas da periferia? Ou seja, como que o Islã pode marcar uma cultura? Bom, primeiro eu queria só fazer trazer uma outra visão sobre essa questão do espaço, né? Eu não acho que lá dá voz para eles. Na realidade, eles já têm a voz, né? Boa. Eles já têm essa voz. Na realidade, ali Sim. foi criado um canal, uma oportunidade para que ele possa Criou-se um soltar. lugar de fala, mas já havia o que dizer. Já tem, né? A importância que o Islã tem a partir exatamente desse espaço que ele pode manifestar, né, toda essa realidade, trazer toda essa realidade das periferias por meio de uma poesia, é exatamente a possibilidade de transformação, né? Porque em quase todas as poesias, né, sempre eles trazem essa palavra. A questão da poesia salva, a poesia transforma. Eu tenho uma responsabilidade em transformar a vida da criançada, da molecada ou de quem me ouve. Perfeito. Uma coisa muito interessante aqui no Brasil, se me permitem voltar um pouco na história Fique à vontade. da criação do Islã. Primeiro, o Islã da Guilhermina é o primeiro Islã a acontecer em espaço público. Porque na modalidade do Islã, e até mesmo o que a Roberta Estrela Dalva trouxe para o Brasil, acontece em lugar fechado. E os outros, no mundo afora, também acontece. Ou, sabe, num bar, ou numa sala, enfim. O Emerson, que é o organizador do Islã da Guilhermina, começou a participar, ele já era poeta de sarau, começou a participar do Islã Zap, e dali, né, quase que com uma profecia, ele falou: eu vou arriscar colocar isso na rua. Né, vamos ver como é a resposta disso. E ele já tinha, mais ou menos, vinha namorando aquele espaço ali que foi deixado, aquele canteiro de obra, ele falou: é aqui que eu vou fazer. E implantou o primeiro Islã de rua do Brasil, que a gente tem conhecimento, que acontecia em espaço público. Qual a intenção? Partindo, inclusive, dessa questão de que a poesia salva, a poesia transforma. A estratégia é ficar geralmente aonde é local de passagem das pessoas. Para que as pessoas, na hora que estão voltando do trabalho ali, ouve aquilo, sempre dá uma paradinha, ouve uma poesia, se identifica, uma hora passa ali, vê uma poesia, depois vê outra, daqui a pouco começa a ser um frequentador, mas aquilo, de certa forma, suscita... Reflexão e relaxamento. Reflexão e relaxamento, Perfeito, exatamente. perfeito. É uma estratégia, né? Vamos utilizar de um pouco de estratégia para que o nosso técnico possa fazer o seu trabalho maravilhoso que sempre faz, e nós voltamos num segundo. Ok, então voltando aqui com a presença imprescindível e enriquecedora. Eu disse enriquecedora direito, gente? Enriquecedora. Aí, me ajuda aí. E a presença enriquecedora do Chico César, o nosso difusor cultural, que é um dos padrinhos da cena do Islã na cidade de São Paulo. Estava nos falando ainda há pouco
sobre o Islã, Guilhermina, e sobre a importância do lugar de voz, do lugar de fala, da arte periférica. Diga-se de passagem, é velado, mas é de conhecimento comum que a arte periférica é sempre marginalizada. Marginalizada no sentido pejorativo da palavra. Porque, em verdade, está à margem, não necessariamente está à margem daquilo que é considerado legal, ou ético, ou moral. Normal eu nunca vou dizer, tá? Que eu não sei que coisa que é essa, tá? Mas, muito diferentemente dessa questão do sentido pejorativo, está à margem porque o que se faz no comum é tornar essas manifestações que são periféricas como espécies de guetos culturais. Não são guetos culturais, tá, gente? A voz existe e ela é exalada, ela é aspergida na sociedade das mais diversas formas. O que nós temos é uma arte periférica, mas não é uma arte de gueto. O Islã é a arte de pobre e favelado. Não, o Islã é arte. Apenas isso. O lugar de fala é em qualquer lugar. Até porque, haja vista a universalidade da poesia, há também uma universalidade propriamente dita do Islã. E o Chico César veio aqui para nos falar sobre essas coisas. Nós estamos falando sobre isso. Eu nem sei por que eu estou fazendo isso, né, gente? Eu falo demais, né? Vocês sabem que eu falo demais, né? A nossa curadora, a professora Lisley, diz que se parece com aquele camarada que é o Homem da Cobra. Vocês sabem o que é o Homem da Cobra? Agora não dá para contar. Mas fala tu, grande Marcos. Vamos arguir aqui o nosso entrevistado Então, a respeito das suas indagações. Então, como a gente estava falando no intervalo, né, até o Chico chegou a mencionar, né, que o Islã é um elemento também do hip hop, junto com... Porque, por exemplo, o hip hop é composto por 4 elementos, né, que é o break, o grafite, o DJ e o MC, que é o mestre de cerimônia, né, que no caso pode ser um poeta, né, até porque o fato da pessoa cantar, de qualquer forma ela quer expor ali o que ela pensa, o que ela sente, então da poesia é a mesma forma. E no Islã, se a gente fazer uma analogia ali com batalhas de rap, né, eventos assim, a gente pode dizer que anda junto da mesma forma, né, até porque a batalha de rap, a diferença é que é uma competição, né, uma vitrine de MCs, onde cada um quer vencer a batalha, né, falando mal do outro, ou sei lá o quê, né, tem diversas regiões que tem regras até pra batalha, não pode falar de mãe, pai, né, e lugares que pode falar de tudo, né. E no Islã, eu acho que a única diferença é que não é competição, entendeu? É apenas o fato de reunir pessoas que têm ali o mesmo pensamento ou não, né, mas que queiram expressar da mesma forma, né, queiram tirar de dentro ali, expressar o que sente, ou algo que tem escrito, que acha importante que todos ouçam, né, e que pontos de vista diferentes, né, possam se encontrar ali para formar uma opinião, formar uma coletividade, assim, vamos dizer. E até que o Max mencionou, né, essa questão de marginalizar a cultura, o Islã, eu acho que já não é uma... A gente não tem que pensar que é uma cultura marginal, porque o fato de nascer na favela não quer dizer que vai morrer na favela, entendeu? Até porque a arte é para ser mostrada. Exatamente. Entendeu? De qualquer forma, não é Disseste muito bem. Arte que muda, né? Exatamente. O muda o local, mas eu acho que a alma ali, o feeling, a raiz da cultura não permanece a mesma em qualquer lugar. Perfeito. Fala tu, professora. Eu estava conversando no intervalo também e falei que a primeira vez que eu tive experiência com o Islã foi nessa última Bienal do Livro. Eu estava pelo corredor e ouvi, e quando eu observei aquilo, eu fiquei completamente extasiada. Eu não tive, né, a oportunidade de ter contato com o Islã. Aquela foi minha primeira vez. E é sedutor. Demais. Nenhum pelo do corpo parou quieto e o olho encheu e brilhei, e aí eu queria saber mais e mais. E como é que se dá esse processo, desde a criação até literalmente as pessoas que estão falando, que estão ali praticando, colocam isso, dão voz a isso? Como é que é esse processo? Na sua experiência, como é que funciona isso?
Bom, então, vou falar da minha experiência, da observação. Né? Eu não sou sim. poeta, né, infelizmente. Você- E Porque como pode ser diferente da minha, né? E como a professora colocou, né, apesar de vir da área da comunicação, eu prefiro ficar nos bastidores, né? Mesmo no slam, eu também tenho esse compromisso de estar no apoio, na divulgação, no fortalecimento. Primeiro, eu queria aproveitar para fazer aqui a retificação do nome do criador do slam, né? Que na realidade é Mark Kelly Smith. Mark Kelly Smith. Exatamente, esse foi o criador do slam. O que eu percebo, e já pegando um gancho aqui na questão da professora e do nosso colega Marcos, o que eu vejo a diferença entre o slam e a batalha de rima, né, apesar de vir da mesma... Da mesma seara Da mesma artística. seara, exatamente. É que a batalha de rima, salvo exceções, tem essa característica de uma competição entre uma pessoa com a outra. Sim. E na questão de se sobressair ou desqualificar o outro, né? Sim. O slam, já pegando aqui a questão da professora, eu vejo que a motivação para a construção das poesias é a observação e o olhar na realidade. É aquilo que eles veem, que eles vivem. Então, assim, geralmente os temas, né, que estão nas poesias: racismo, questão de gênero, machismo, feminicídio, discriminação, violência policial, tudo que eles sofrem no dia a dia. Exato, né? exato. Assim, eu nunca cheguei a perguntar, sabe, na lata para os poetas se aquilo tinha uma relação com a vida deles, mas é muito difícil Não haver. que não haver, né? Tem a poesia, como eu estava falando para vocês no intervalo, desse menino Kleber lá da Praia Grande, que é a história da vida dele e do pai, da Kimani, que é uma grande poeta conhecida no meio, que ela tem uma poesia também que ela traz a ausência que ela sente do pai que foi assassinado, né? Enfim, eu acho que é isso que motiva e que inspira os poetas a criarem, e eles transformam isso como um grito de guerra ou um grito de protesto. Sim. A partir da sua experiência, mas sabendo que isso é uma coisa que aflige a todos. Então é um manifesto contra uma situação que acomete a grande parte da população que mora nas periferias, que sofrem com a falta do Estado, né? A não ser a política de segurança. Essa é a única que funciona na periferia, é a política de segurança. As demais... É por isso que chega a ser tão visceral, né? Sim, exatamente. Essa palavra. É Visceral. Visceral é a palavra. Visceral. Gente, assim, o que se sabe com relação à arte, eu lido com literatura, artistas vários lidam com assuntos vários, com manifestações várias da arte. Mas uma coisa é certa, que é um ponto pacífico para todo mundo que produz arte. Cada manifestação artística, ela é um parto. Consequentemente, é visceral. Muito dificilmente um artista construirá qualquer obra de arte que seja que ali não tenha um pedaço de si. Muito dificilmente. Portanto, eu acredito que essa manifestação que há no slam, tão visceral, tão cheia de emoção, que se apropria de conceitos dos mais variados na situação em que eles vivem, aquilo não é só uma questão de ver a vida acontecer daquela maneira, naquele tipo de circunstância, mas de vivenciar aquilo que é dito.
E por causa disso, justamente por isso, por ser tão visceral, é tão maravilhoso. É verdade. Você concorda com isso, Leozinho? Fala tu o que você acha disso. Pergunta para o nosso expoente aqui o que é que você quer saber sobre essa questão. É isso, eu acho que é um espaço bem democrático, onde o pessoal pode falar o que está sentindo, da angústia que quer colocar para fora. Aí eu queria saber de você, que já está nesse meio, como é que é a vida desse pessoal depois do Islã, quando eles conseguem expressar o que eles sentem, a mudança que tem na vida deles. Sair do papel e ir para o real. né, Exato. Falando. Na verdade, muitos deles militam já nas causas que eles trazem ali, né? Muitos, assim, uma coisa que me surpreendeu foi descobrir a quantidade de jovens, por exemplo, que fazem trabalho social, que trabalham em organização social, que fazem curso de serviço social, psicologia, entendeu? Então, é uma extensão, é uma coisa que não descola, né? É a questão da arte e a arte a serviço do social. Do social. Né? Perfeito. Perfeito, perfeito. Se me permite pegar uma fala do Max, ontem eu citei uma colega, amiga muito querida e professora de serviço social, que é a Dirce Koga, que ela traz vários apontamentos sobre essa questão da periferia. Primeiro, ela traz que a gente tem que parar de olhar a periferia nas suas fragilidades, lá não tem isso, não tem aquilo, e olhar nas suas potencialidades, Com certeza. nas Que coisas são muitas. que brotam do chão, e que são muitas, São muitas. realmente, Tirar a pecha né? de coitado também, né? Exatamente, Não, né? mas Tirar é. essa... uma outra coisa que ela traz é sobre a questão da academia. Que a academia tem que se aproximar mais da periferia, do olhar o que acontece na periferia, né? E isso é uma coisa que estou há muito tempo na área social, venho acompanhando, admito que houveram alguns avanços, mas ainda há um muro muito grande entre a academia e as questões que acontecem na periferia. As questões sociais de relevância. O que é produzido efetivamente interfere muito pouco na mudança dessa realidade. Né? Perfeito. A academia Barreira, produz muita coisa, mas isso tem pouco efetividade ainda. Esse né? podcast é uma pílula nessa tentativa de mudança. Exatamente! Lá onde podcast, olha, devemos dizer orgulhosamente que tomamos uma iniciativa pioneira maravilhosa dentro do meio acadêmico e estamos muito agradecidos a esta unidade, à Organização Educacional Anhanguera e à unidade aqui de Santana, aos professores maravilhosos que acreditam e estão acreditando e nos ajudando naquilo que é possível dentro do projeto. Estamos agradecidos e muito orgulhosos, agradecidos ao Chico César, que existam mais pessoas, mais Chico Césares para poder fazer a manutenção desse fomento da cultura que é marginalizada, não é marginal, é vitimizada, não é vítima, tá? Para que a gente possa, para que haja uma coesão de forças, uma sinergia, para que a gente possa ver as potencialidades que existem do ponto de vista cultural. Aí eu falo do ponto de vista cultural que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Porque a gente trabalha com cultura, o Chico entende, sabe do que eu estou falando. Para que a gente possa fazer um trabalho de coesão e de afirmar aquilo que há de melhor na periferia para colocar em evidência. Eu gostaria de pedir aqui ao Chico que ele deixasse seus contatos. Por favor, deixe os seus contatos para as pessoas, para sigam o trabalho de Chico César. Qualquer tipo de contato. Agradecemos demais por você ter nos acompanhado até aqui. E esperamos que você tenha todo sucesso. Pode contar com a gente, pode contar com a unidade, pode contar com o grupo de professores. Esse lounge hoje teve a curadoria da professora Lisley, mas nós temos um grupo de professores, um time que está trabalhando com a gente. Deixa, por favor, os seus contatos. Bom, eu queria agradecer muito essa oportunidade. Para mim foi uma coisa nova, mas muito estimulante. E a possibilidade de sair um pouco do boca a boca, né,
para poder vir para um canal que atinge um número muito maior de pessoas e eu certeza. posso, né, trazer esse sentimento e essa importância que os slams exercem aí na vida desses jovens na periferia, enfim, e que isso realmente possa ser, nesse amadurecimento dessa prática, algo que venha a transformar mesmo essas realidades, que possa as palavras ter a força de transformação. Perfeito. Eu queria, antes de passar meu contato, só passar muito rapidamente que hoje, a partir das 18h30, na Assembleia Legislativa de São Paulo, no auditório Paulo Kobayashi, estará sendo lançado um vídeo que foi produzido pelos poetas para denunciar o genocídio contra a população preta, pobre e periférica, né, aqui em São Paulo. O vídeo chama-se #Parem de Nos Matar. Então, queria convidar a todos para estarem presentes e depois que o vídeo estiver rolando, poder fazer a divulgação e viralizar. Tá ok? Perfeito. Áudio Podcast. Num oferecimento, num apoio imprescindível de... Anhanguera Educacional. Aqui o seu esforço ganha força. Obrigado, grande Caio. Obrigado, grande Marcos. Obrigado, grande Renato no laboratório. Obrigado, Chico César. Eu que agradeço. Pra Obrigado, finalizar, professor deixa os seus Ednei. contatos. Muito obrigado, o William. Deixar os meus contatos. Facebook, Chico César. E o Instagram é R. Francisco César. Perfeito. Beijo, gente linda. Pensou podcast? Pensou Pensou Lounge. Lounge Podcast.